Nós temos aí a conclusão do cânon, o fechamento, né? Óbvio, os livros já existiam, né? Aí entra aquela questão dos originais, as cópias mais próximas, o tempo que demorou, isso aí já é uma questão da crítica, já é uma questão para os críticos textuais, né? Mas em consideração ao cânon, a Bíblia fechada, a qual nós temos hoje, esse conceito de sola escritura, ele vigora depois do fechamento do cânon, essa questão da sola escritura que nós hoje abraçamos aí e defendemos, claro, né? Essa sola escritura, ela vigora depois do fechamento do cânon, ainda dentro do período da patrística, ou existem controvérsias acerca disso? Não, não existe controvérsia. Os pais da igreja, eles eram unânimes na autoridade da escritura. Policarpo, ele vai dizer na sua epístola aos Filipenses que você tem que ser atento às sagradas letras. Ireneu de Leão, ele vai dizer, se não me falha a memória, no livro 3 de Contra as Heresias, ele vai dizer que os apóstolos transmitiram, né, o evangelho e deixaram por escrito para que seja o fundamento da fé. Né? É, na obra é, na obra na obra de Justino de Roma, acho que é no Diálogo com Trifo, ele vai dizer que tudo que ele fala segundo a autoridade da Escritura. Atanásio também, na sua obra Contra os Pagãos, ele vai dizer que a Escritura ela é suficiente para instruir o crente. Então, o consenso de sola Escritura não surgiu no século XVI. Isso daí, os pais da igreja, eles já defendiam a autoridade da Escritura, né? De tanto que, se você ler os apologistas, porque existem dois tipos de apologista. Existe o apologista que defendia o cristão de ataques do sistema romano, né, que escreviam as epístolas para os imperadores, se defendendo das falsas acusações, e havia os apologistas que defendiam a sã doutrina, né, de ataques heréticos. E todas essas obras apologéticas, eles defendem a doutrina com a escritura. Eles sempre apelam para a autoridade da escritura e nunca para a tradição. Eles nunca vão dizer, Ambrósio disse, Agostinho disse, Atanásio disse. Não, eles sempre partem, a escritura diz. Eles sempre vão partir do princípio da escritura e nunca segundo o que disse Ireneu, o que disse Eurígenes, ou o que disse Atanásio, o que disse João Crisóstomo. É sempre escritura. Eles sempre defendiam a igreja de ataques heréticos com a escritura. Eles partiam do princípio da escritura para provar as suas teses dentro daquele sistema. Né? Eles defendiam a igreja de ataques heréticos a partir das escrituras. Ok. Um especialista em patrística, que não é católico, dando uma resposta dessa, geraria, aliás, vai gerar aí uma polêmica imensa, né? Porque, obviamente, os católicos, os especialistas em patrística aí da Igreja Católica vão discordar, eles vão dizer que pode ser que existiu uma parceria aí entre a sola escritura e a tradição, mas geralmente eles vão ficar com a tradição, porque, segundo eles, foi a tradição ou as pessoas envolvidas na tradição e que faziam parte da igreja que formaram a escritura, a qual posteriormente nós passamos a usá-la somente. Né? Aí vem o trocadilho com o sola aí, mas aí, são questões que a gente pode deixar mais para frente, a gente pode convidar aí o Edu, um especialista em patrística católico, e aí a gente pode promover um debate, um tira-dúvidas, né? Mas, Edu, é o seguinte, até o quinto, sexto século, claro, a Igreja Católica ela vai aí até
15º século, né, quando ocorre ali a reforma e tal. Né? Claro, essa questão de tempo aí a gente não vai tratar com exatidão, porque o foco da pergunta é outro. Mas dentro da construção, onde estava sendo construído o cânon, as primeiras doutrinas e etc. e tal, você diz que houve uma ortodoxia, ok? Só que naquela época era a Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica decidiu e criou essa ortodoxia, a pergunta que eu te faço é se a Igreja Católica hoje é ortodoxa. E aí? Não, a igreja ela é ortodoxa dentro do pensamento dela. De tanto que a igreja se não me falha a memória, de Constantinopla, né, ela se separou da igreja de Roma. Porque, segundo a igreja ortodoxa, eles se separaram, acho que foi no século XI, em 1051, né, porque a igreja ortodoxa ela não aceitou os dogmas da igreja romana. Ela diz que a igreja romana saiu muito da ortodoxia, né? Então, assim, a igreja de Roma, ela é ortodoxa dentro do pensamento dela, né? E é como você até falou, né? Existem ortodoxias, né? Igrejas, cada igreja tem a sua ortodoxia, né? Não tem uma ortodoxia plena, né? Todavia, no princípio não era assim. A ortodoxia era aquilo que estava de acordo desde o princípio apostólico, né? Só que aí foi acrescentando coisas a essa ortodoxia, onde chegou na Igreja Católica Romana, né? Mas no princípio não era assim. Então a Igreja Católica ela é ortodoxa dentro do pensamento dela, né? Claro que eu jamais vou sustentar esse modelo de ortodoxia. A Igreja decidiu através de seus concílios que isso é o certo, ou aquilo é o certo, e foi colocando isso como uma ortodoxia. Não, isso é ortodoxo. Se nós concordamos, a igreja concorda, então é ortodoxo. Então, esse é o tipo de pensamento deles.